Eu estou aqui com a irmã Clarice, da Igreja Assembleia de Deus, que Deus deu uma revelação para ela sobre os dois mundos, sobre o outro lado de lá e o mundo que tem entrado dentro da igreja. O testemunho dela é similar a muitos testemunhos que hoje estão na internet, inclusive de pessoas da Coreia, pessoas dos Estados Unidos, pessoas que nunca viu ela, pessoas que nunca tiveram um diálogo anteriormente, mas que, no entanto, o testemunho são muito similares e, infelizmente, muitas pessoas não acreditam. Mas, quando Jesus começou a falar duro, o povo todo se afastou de Jesus. E assim é nos dias de hoje. Por favor, irmã Clarice. Em primeiro lugar, saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria eu estar aqui para transmitir o recado de Deus para vocês. Para iniciar o meu testemunho, eu quero deixar aqui no livro de Gênesis, o capítulo 2, o versículo 7, o qual fala assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Medite nesta palavra do que o homem foi feito do pó da terra. Eu me chamo Clarice, sou membro da Assembleia de Deus em Santa Maria da Vitória. Quero falar para vocês, quando Deus tem um plano na vida da pessoa, não tem por onde você correr, porque Deus te alcance. Eu, em fevereiro, agora de 2017, tive uma vigília nos montes, juntamente com uns pastores, o qual o Senhor, usando um pastor, e falou comigo que o Senhor ia me levar em um lugar onde tinha muitas pessoas. E neste lugar ia ser uma glória tremenda, que a terra ia tremer. E o Senhor ia derramar o seu Shekinah, o qual ele ia me arrebatar e ia me levar em lugar tenebroso para me trazer recado de Deus para as pessoas, como que está hoje a igreja, aquele povo que diz que é povo de Deus, e o Senhor precisa de conserto nessa terra. Pastores, membros, irmãos e irmãs, crianças, medite, porque o Senhor está voltando. Eu quero falar para vocês, quando eu cheguei em casa, que eu estava falando para o meu esposo, ele falou assim: eu espero que nesse arrebatamento você vai e volta para poder trazer recado para mim também. Onde que eu precisar consertar, que eu venha consertar. Mas eu pensava assim, que iria demorar muito tempo. Mas o Senhor tem pressa, porque Ele está voltando. Quero falar para vocês que quando eu cheguei na minha casa, recebi um telefone da pastora da minha igreja, me convidando para mim ir num Peniel, juntamente com os jovens, em um retiro que ia ter antes do carnaval. Quando eu cheguei e falei que eu ia para esse retiro, eu falei assim: Senhor, será que é lá? Eu falei com Deus e o Senhor aprovou. Eu fui neste lugar, nesse retiro. Quando eu cheguei lá, depois de 3 dias, foi um Pentecostes, quando nós estávamos orando para que o Senhor batizasse, renovasse com o Espírito Santo. O Senhor derramou a sua Shekinah nas nossas vidas, que foi um terremoto, porque quando o Senhor fala, Ele cumpre em nossas vidas. Foi aquele terremoto, irmãos, que eu vi aquela bola muito grande voando ali no meio nosso. Tinha na faixa assim de umas 50 pessoas nesse momento, que nós estávamos ali naquele Pentecoste. As pessoas orando e pulando e pedindo a Deus para batizar com o Espírito Santo. E eu pulava para me pegar aquela bola, pois era uma bola muito grande, muito mais do que uma antena parabólica.
Aí o que acontece? O Senhor pegou e falou para mim: pula mais alto que você alcança. Mas eu não alcancei, mas a bola me alcançou. Foi no momento que aquela bola me pegou e voou comigo. Eu sentia, irmãos, o meu corpo na terra. E eu falava assim: eu quero descer, eu quero ir, o povo está orando, o povo está clamando, eu quero ir para o meio daquele povo. Eu sentia que tinha alguém dentro da bola comigo, mas esse alguém, eu não sabia quem era. Quando os irmãos obreiros, pastores, foram mexer no meu corpo, pegar meu corpo, tirar para outro lugar, para a igreja não me machucar, aí o anjo, já tinha um anjo dentro, junto comigo na bola, e falou assim: agora nós vamos descer, porque está mexendo no seu corpo e não pode. E eu fiquei: Senhor, e agora? Eu quero descer sim. Aí no que ele foi descendo comigo, os irmãos deixaram o meu corpo, arrumaram um colchonete e colocaram lá. E aí o Senhor falou assim: agora sim, vou te levar no lugar tenebroso, o qual o Pai tinha falado que iria te levar. E eu fui, juntamente com esse anjo que estava nessa bola. E ele voou novamente comigo. Irmãos, agora eu não sei se nós voamos foi para baixo ou se foi de um lado. Eu só sei dizer porque era uma bola, não tinha como eu discernir. Mas nós voamos bastante. Aí nós debaramos em um portão. Enquanto nesse portão, um lugar muito feio, assim marrom. E eu falava assim: que portão é esse? O que é isso? Mas tem umas graminhas verdes aqui na frente. Enquanto ele falou assim para mim: esse portão aqui, e essas gramas, esse lugar aqui é o lugar tenebroso. Essas gramas verdinhas é onde nunca falta a esperança de trazer mais um dos meus para aqui. Mas aquele que está contente a mim, jamais o Pai vai permitir que venha nesse lugar. Aí enquanto isso, o anjo já pegou os dois lados do portão. Tinha dois monstros, uns demônios. E eu falava assim: eu não vou entrar. E ele falou assim: você não pode entrar mesmo, porque aqui você não é convidado. O outro falava assim: você não tem ingresso para você entrar aqui. Aí o anjo puxou no meu braço e falou assim: me segue, porque eu tenho pressa para você levar os recados para mim. E eu entrei juntamente com aquele anjo, ele segura no meu braço. Eu confesso para vocês, irmãos, que está ouvindo a minha voz, que meu braço ficou uns 90 dias, que nem para me poder colocar comida na minha boca eu não conseguia. Eu sentia a dormência da mão do Senhor. Aí o Senhor pegou e falou assim: venha ver aqui de perto. Aí quando eu parei numa sala, e qual nessa sala tinha muitas cabeças, aquelas cabeças parecendo uma bola muito grande. E eu falava assim: por que essas cabeças estão aqui desse jeito? Isso é que coisa feia. Naquelas cabeças, irmãos, faltava orelha, faltava os lábios, faltava olhos, e só tinha aquelas cabeças listradas parecendo arco-íris. E eu falava assim: por que essas cabeças estão desse jeito? E ele falou assim: você sabe, aquelas mulheres que estão lá na terra, que gostam de usar bobs, e quando elas passar para a eternidade, a cabeça delas já estão aqui, já aguardando. Aí eu falei assim: mas como? Lá ninguém usa mais bobs, lá só usa chapinha, lá só usa escova. Ele falou assim, virou para mim e falou: eu só vi, irmãos, eu quero falar para vocês que está ouvindo a minha voz, que eu não vi a face deste homem, eu não vi a face dele, eu sentia o gesto da mão, assim aquela sombra, e mostrava para mim, falava assim: lá, mas aqui tem ferro, aqui tem espeto. Irmãos, e ali eu falava assim: mas eu também gosto de chapar meu cabelo. E ele falou assim: você toma cuidado, porque aqui sempre tem lugar para mais um. Falou comigo. Eu quero falar para vocês, irmãs, que gostam de chapar cabelo, irmãs que gostam de estar escovando seus cabelos, tirando a beleza que o Senhor te deu. Irmãs, toma cuidado, porque o Senhor Jesus não está agradando nada
disso, eu quero falar aqui, o Senhor me levou novamente em outra sala, a qual nessa sala tinha muitos tachos, orelhas grandes, e eu falava assim: que tacho é esse? Que negócio é esse? Tanta coisa, irmãos. Eu quero falar. Tinha muito tacho e fedendo aquelas comidas. E eu falava assim: isso é comida de demônio? Que coisa fedendo é esse? Aqueles mau cheiro terrível. E ele falou assim: epa, não fala esse nome terrível, porque terrível é o nome do chefe aqui do inferno. E você, aonde que você está? Irmãos, eu quero falar para vocês que eu pensava assim, de eu ir no céu. Nunca pensava de eu ir num lugar tenebroso, um lugar terrível, igual o Satanás, né? Tinha ali preparado para aquelas pessoas. E eu olhando para aquelas orelhas e falei assim: por que essas orelhas estão desse jeito? Tinha orelha, irmãos, que dava mais de 2 palmos. E aquelas orelhas cheias de brincos. E eu falava assim: por quê? Ele falou para mim: essas orelhas estão desse jeito é por causa do fermento de Satanás. Muitas pessoas estão dentro da minha casa e falando assim, está me servindo, mas dá muito ouvido a Satanás. E Satanás está granjeando com essas orelhas aqui, porque está vendendo os brincos, porque é a moda de Satã. E dentro das igrejas tem muitas pessoas que diz que está servindo a Deus, irmãos, e encontra desta maneira, usando brinco. Ah, não, é só um disfarce. O Senhor mandou dizer que toma cuidado com esse disfarce. O disfarce é de Satã e vocês podem estar caminhando para o lugar errado. Me levou e me mostrou em outro tacho, como tinha, irmãos, aqueles tanto de olhos, aqueles olhos parecendo, eram umas bolas de sinuca. E eu falava assim: meu Deus, que coisa feia é essa? Ele falou assim: aqueles olhos que está aqui, que você está vendo, com muito cabelo. Aqui é aquelas mulheres que andam se maquiando, andam tirando sua sobrancelha. Aí aqui está os olhos dela, porque cobiça ver as pessoas desse jeito. E dentro das igrejas tem muitas pessoas que estão dessa maneira, usando a maquiagem, passando, irmãos, parecendo uma cobra, assim, é todas as cores nos seus olhos. Irmã, os seus olhos é precioso para Deus. Jesus tem ciúme, irmãos, do seu corpo. Cuida do seu corpo com amor, com carinho. Não precisa muitas coisa para você ficar bonita, porque o Senhor fez você perfeita. Ou você quer usar Deus, quer ajudar a Deus, e Deus não precisa da sua ajuda, Ele precisa que você obedece a Ele. Eu quero falar para você que quando me levou em outra sala, aí eu vi também muitos tachos, ao qual tinha aqueles lábios de muitas cores. Eu falava assim: eu não estou suportando esse mau cheiro. Eu pegava assim e ia para tapar o meu nariz, e ele puxava minha mão: não pode, porque você tem que sentir o mau cheiro, como que o pecado fede nas narinas de Deus. Você está sentindo fedendo? E eu falei assim: muito, eu quero sair daqui, pelo amor de Deus, me tira daqui, me volta novamente. Ele falou assim: não vou te tirar agora, porque nós só estamos na introdução, tem mais coisa para você ouvir e você falar para o meu povo. Enquanto isso aí, eu peguei e saí, e me levou em outro lugar, o qual desses cabeça, eu vi aqueles olhos, eu vi aqueles lábios, aquelas partes que estavam faltando daquela cabeça. Então, irmãos, cada coisa que nós fazemos aqui na terra, está escrito etapa por etapa na presença de Deus, está escrito lá, e o Senhor naquele dia, e você vai dar conta para Deus, porque Deus não é homem, nem filho de homem para que minta, diz a palavra de Deus. Aleluia, Deus de mistérios, aleluia. Senhor, tem de misericórdia, Jesus.
Naquele tacho tinha também, irmãos, muitas pessoas ali, seminua, ali em roda daquele tacho. E eu falava assim, por que que essas mulheres estão aqui? E aquelas mulheres gritavam e pediam socorro, porque sabia que elas iam ser prontas também para estar ali dentro daquele tacho. Alguém ia cortar elas, ia colocar dentro daquele tacho. Aquelas mulheres gritavam e pediam socorro. E falavam assim, me socorre, não deixe acontecer isso comigo. Eu quero falar para vocês, naquele tacho tinha alguém que estava ali mexendo aquele tacho, o qual na hora dos lábios, eu procurei se tinha algum dos lábios dos meus lá, e mexeu naquele tacho e me mostrou os lábios da minha filha, me mostrou os lábios da minha irmã. E eu falei assim, mas minha irmã está lá na terra, e por que que os lábios dela estão aqui? Falou assim, quando ela está usando essas barbaridades, o diabo vai lá e tira xereques, faz aquela filmagem e tem colocado aqui nos tachos. E aquelas mulheres ali gritavam e pediam socorro, para que tirasse ela dali, para não ser cortada, e colocada ali, que ia ser cortada viva, para colocar dentro daqueles tachos. E eu pedi ao Senhor, Senhor, tira essas mulheres daqui, não tem como elas sair daqui. E ele falou assim, sim, só se elas se arrepender. Elas se arrepender antes de vir para esse lugar, porque aqui só está somente a filmagem do corpo delas, o qual naquele lugar eu via. Ó, irmãos, eu vi o corpo da minha cunhada e ela me gritava e pedia para mim tirar ela de lá. Falava comigo, Clarice, me socorre, me tira daqui. E eu falava, eu quero tirar ela daí. É minha cunhada, é boa pessoa, gosta muito de fazer o bem às pessoas. Mas ela fazia o bem, mas ela estava desmanchando por outro lado, porque ela obedecia por uma parte e por outra parte ele não obedecia. Aí me levou em outra sala e falou comigo, venha ver aqui. E eu falei assim, graças a Deus, me parece que aqui vai ter coisas boas. Irmãos, quando eu cheguei, tinha uns baús cheios de celular. E ele falou assim, abre aí, você vê o que tem aí dentro. Aí que eu peguei aquele baú que eu abri, tinha tanto celular, com tanta imagem pornográfica, que eu falei assim, Senhor, tem de misericórdia. Eu vi irmãos dentro da igreja, né, canta lá, baixei, Badakas, Tuima Nebia, Suide Rei Cova Nebia Sur, Rei Palama Cheia, Tuima Rei Cova Nebia Ras. Eu falava assim, Senhor, até meu filho, pai, está aqui com esse celular. Ele falou assim, aqui é para você ver, quando ele não me servia, a barbaridade que ele fazia, mas aqui já tem como passado, aqui já passou, já jogou para trás, isso na vida dele não existe mais. E eu falei assim, obrigado, Senhor, então meu filho não vai vir para cá não? E ele falou assim, não, ele já tem um lugar preparado para ele, se ele permanecer até o fim, na posição que ele está. Aí eu falava assim, Senhor, mas nesse celular aqui, quantas pessoas, Senhor, está aqui e eu conheço, é de lá da minha casa, lá da minha rua. E ele falou assim, quantas pessoas estão lá que estão aqui já no escrito, aqui junto com esse pessoal aqui, essas pessoas que vão ficar aqui para a vida eterna. E eu falava assim, Senhor, então me leva em outro lugar. E ele me levou em outro lugar e falou assim, olha aqui o que tem dentro desses baús agora. Quando eu olhei, irmãos, quantos relógios estão lá dentro daquele baú. Eu falei assim, Senhor, mas crente não pode usar batom, não pode usar esmalte, não pode usar brinco, essas coisas, não, e nem um relógio. Ele falou assim, sim, não pode usar relógio, porque a hora do Pai não é a hora nossa. Aí eu falei assim, Senhor, mas eu tenho um relógio. Ele falou assim, você já olhou a marca do relógio que o crente pode usar? Eu falei assim, não. Ele falou assim, pois pega aí para você ver quantos relógios que tem o símbolo
de Satanás, e muitos dos meus estão carregando Satanás nos braços e não sabem. E eu falei assim: Senhor, eu vou pegar nesse relógio e o Satanás pegar em mim. Ele falou assim: pega aí que eu tô te mandando você pegar o relógio. E peguei, eu fui, abaixei, peguei 3 relógios, o qual nesses relógios estava 3 símbolos. Tinha o símbolo do Cosme e Damião, 2 molequinhos no fundo do relógio. Aí eu falei assim: mas aqui, que é isso? Ele falou assim: aqui é o Cosme e Damião. Muitos têm como um santo, mas é o filhote de Satanás. Aí eu falei assim: Senhor, tem misericórdia, me tira daqui, Senhor. Ele falou assim: olha o outro relógio. Igual eu olhei, tinha aquela foto do dragão no fundo do relógio. Eu olhei no outro relógio, também tinha a foto da sereia, aquela mulher parecida um peixe. Muitos têm como a mãe d'água, é a minha mãe d'água, mas eu quero falar que nossa mãe é Jesus Cristo, porque o Senhor é Pai, é Filho, é Espírito Santo, e Ele reina na minha vida, reina na sua vida. Irmãos, pastores, cuida do seu rebanho, procura que ele se obedece à palavra de Deus. Ouve esse vídeo, esse áudio e passa para os demais, passa para a sua igreja. Eu quero falar aqui que no outro baú ele me mostrou, ao qual tinha muitas joias, e nessas joias eu falava assim: que tipo de joias é essa? Tinha aquelas tornozeiras e tinha também, aí eu falava assim: Senhor, mas por que essas pulseiras aqui, aqueles gargantilhos, tudo de ouro? Ele falou assim: aí não é nada de ouro, aí tudo é Michelin, porque ouro o Pai tem no reino do céu, e as pessoas estão usando essa barbaridade, dizendo que é ouro, mas está sendo encorrentado por Satanás. E eu falava assim: Senhor, tem de misericórdia, porque dentro da igreja, quantas pessoas estão lá que usam? Ele falou assim: é por esse momento que eu vou falar para você, essas pessoas que estão usando essa barbaridade lá dentro da minha casa, aquele povo que diz que é meu povo, aquele dia eles vão ouvir: apartai de mim, que eu não vos conheço. E eu falei assim: Senhor, mas e eu, Senhor? Ele falou assim: você conserta também, porque senão você pode ouvir essa voz. Eu falei assim: Senhor, e os pastores? Ele falou assim: vem aqui que eu vou te mostrar quantos pastores estão, a situação que estão lá, usando uma Bíblia de cabeça para baixo, muitos pastores com as vestes manchadas. O Senhor me mostrou em uma sala que tinha muitos pastores, a qual muitos pastores eu conheço daqui da minha cidade. Quantos pastores com as vestes manchadas, ensinando o rebanho coisas que não pode fazer, coisa satânica, coisa diabólica, que vocês andam usando, levando os jovens para retiro, dizendo que vai de se divertir, chega lá, vai jogar bola. E o Senhor me mostrou lá no inferno. Eu falo para vocês, naquele lugar tenebroso, enquanto tinha muitas pessoas lá que estavam juntamente com os pastores, jogando bola, jogando dominó, jogando dama e falando assim: eu sirvo a Deus. Eu vou falar para você, pastor: ei, cuidado com sua vida, cuidado, pastor, que você vai dar conta ao rebanho, cuidado, pastor, que você pode perder sua salvação e vai levar suas ovelhas também para o abismo. Jesus está voltando. Jesus não tem compromisso com aqueles que andam com diversão diabólica. Jesus tem compromisso com aqueles que têm com Ele, aqueles que servem a Ele de corpo e alma e espírito. E o Senhor me levou novamente, me segue, me puxou, né? Canta lá, baixei, nanas. Repa lá, baixou da casa, nébias. Me levou em outra sala, o qual eu cheguei e eu vi, assim, tipo um balcão, que nesse balcão tinha muitas mãos
e pés, tudo amputado. E eu falei assim, Senhor, por que estão aqui esses pés? Por que estão aqui essas mãos, Senhor? E ele falou assim, você está conhecendo algum desses aí? Eu falei assim, não dá para mim conhecer. E ele falou assim para mim, olha, essas mãos, esses pés aqui, você está vendo como é que está o estado deles? Igreja, irmãos, amigos, que tiver alcance, que tiver me ouvindo, eu falo para vocês que naqueles pés, naquelas mãos, tinha tanto bicho, nagrejando de bicho, caminhando por cima. E eu falava assim, mas por que esses pés estão desse jeito? Cadê os corpos? Ele falou assim, você viu aquelas mulheres que estão lá na beira do tache? Aquelas mulheres estavam faltando esses membros. Você não viu? Eu falei assim, não vi, Senhor, porque eu queria sair daqui. E ele falou assim, mas aqui é onde estão os pedaços dela. E me mostrou. E eu falei assim, por que esses pés estão desse jeito? Ele falou assim, aqui é dividido pedaço por pedaço das pessoas. E eu falei assim, esses pés estão assim. Ele disse para mim, é porque aquelas mulheres que usam esmalte, ando usando esmalte de todas as cores, irmãos. Naqueles pés tinha esmalte. Não é que eu estou passando a mão e falo assim, usar o cintilante, usar uma renda, não é pecado. Todos os esmaltes é pecado, porque o Senhor mandou dizer para você, ei irmã, o Senhor mandou dizer, bem-aventurado aquele que o Senhor corrige, é porque Ele ama. Aquelas pessoas que estavam ali, aquelas mulheres, aquelas mãos, todas sendo amputadas, estava faltando as unhas, e naquelas unhas, aonde estavam aquelas unhas? Tudo dentro de uma caixa, junto com aqueles muito tipos de esmalte, esmalte de todas cores, não tem pecadinho e nem pecadão, porque tudo é pecado para Deus. Às vezes falamos assim, vou usar aqui uma renda, vou usar aqui uma base para poder limpar a unha. Ei, irmã, limpa a sua unha com a escova, limpa a sua unha, irmã, passa um caco de teia, um sabuco na sua unha, irmã, para limpar, corta a sua unha, lixa direitinho. Não precisa, irmã, essa barbaridade, porque eu vou falar para você, é muito feio, é muito triste você ver as pessoas, os pedaços das pessoas gemendo e pedindo socorro para tirar daquele lugar. E quem faz essas coisas? Eu perguntei para o anjo e ele falou assim, muitas das minhas estão lá dentro da minha casa. Ei, canta lá, quantas pessoas estão dentro da minha casa desta maneira? E o pastor não importa. Não é pecado. Mulher de pastor usar só uma rendinha, só uma basinha, não é pecado. Irmãos, não tem tipo de pecado para Deus que Deus não vê. Porque falar assim não é pecado, porque é ralinho, é assim, é branco, é transparente, mas Deus está vendo, não é a cor natural que o Senhor deixou para vocês. Eu quero falar aqui ainda. O Senhor me levou em outra sala, a qual eu via muitas mulheres penduradas numa corda. E eu falava assim, Senhor, essas mulheres estão penduradas. De longe para mim era uma corda, porque aquele lugar, irmãos, era escuro. E eu pensava que era uma corda. E ele falou assim, não, aqui elas não estão penduradas com a corda. Eu quero falar para você, irmãs, aquelas mulheres, tinha mulher de todas as cores, ali também pendurada, com a língua de fora, com o olho estufado. E eu falava assim, Senhor, por que essas mulheres estão aqui? Aquelas mulheres nuas, tudo pendurada. E ele falou assim para mim, você está vendo com o que elas estão penduradas? Eu falei assim, é uma corda. Ele falou assim, não, é um cinto. E muitas das minhas, eu falei assim, mas eu gosto, Senhor, de usar cinto também. Irmãs, eu tinha mais de 15 cintos, eu joguei tudo fora, eu queimei, porque eu vi que é pecado. E o Senhor me mostrou assim também, irmãos, e falou assim para mim, olha, você gosta de usar cinto? Se você não parar de usar, o seu lugar está aqui.
e me mostrou lá aquele gancho, enquanto tinha aquelas mulheres penduradas. E ele me mostrou também que tinha um gancho lá para mim poder ser pendurada também na forca, com aquele próprio cinto que o Senhor falou, e falou assim comigo, que o cinto é feito para homem, e tem muitas mulheres que estão tomando as modas dos homens, os vestuários dos homens. Ei, irmã, cuidado, tira essa calça comprida, irmã, veste roupa decente de mulher, porque Jesus está voltando. Irmãs, esse é o trabalho. Você, não, eu estou vestindo, eu estou falando isso aqui porque o Senhor manda falar, o Senhor mandou eu dar o recado. Ei, irmã, você tira essa calça comprida, deixa essa veste de homem, deixa Jesus agir no seu trabalho, irmãs, porque você está bem vestido com sua saia composta, com seu vestido composto. Jesus manda dizer que nele não está agradando dessas vestes suas, não. Eu sei, muitos levantam contra a profecia do Senhor, muitos não querem se consertar, muitos têm medo de perder o seu trabalho, mas o Deus que te deu uma porta aberta, Ele pode dar muito mais para você. Eu quero falar para você, minhas irmãs, Jesus está voltando, e trabalho vai ficar aí para os testemunhas, que gosta de falar que Jesus não vem, não vai levar o povo para o céu, não, vai ficar aqui na terra. Deixa essas coisas aí para as pessoas que estão preparando para ficar aqui na terra. Eu quero falar para vocês, quando o Senhor me levou, eu falei assim, mas eu quero sair daqui, me tira daqui que eu não aguento mais. Ele falou assim, não, vem aqui, ainda vou ter mais coisa para me mostrar para você. Quando chegou, falou assim, eu te mostrei lá aquelas mãos, eu te mostrei lá aqueles pés, mas vem aqui o significado daquilo. Quando cheguei, irmãos, lá tinha uma caixa muito grande, uma caixa enorme, e o anjo me puxava assim com tanta força no meu braço direito e falava assim, olha aqui, o que é que tem dentro dessas caixas? Ei, irmãs, tantas florzinhas, irmãs, que estava dentro daquelas caixas, florzinha de todo tipo, e naquelas florzinhas se transformavam, irmãs, aqueles adesivos transformavam em formiga, transformavam de repente assim, em muito escorpião. Ei, irmã, você está colocando escorpião na sua unha, você está colocando, irmã, formiga nas suas unhas, formiga de correção. Enquanto isso, irmã, você está precisando de aceitar Jesus novamente, está precisando de você correr para os pés do Senhor, está faltando algo na sua vida que você nunca fez para o Senhor. Essa mão que você levantou, aceitando a Cristo, irmãos, o Senhor quer corpo, o Senhor quer a alma, o Senhor quer o espírito. Não precisa, irmão, você está usando essa barbaridade não, para você ser bonita. Aleluia, Jesus. E o Senhor ainda me levou em outra sala, o qual tinha, irmãos, também muitas pessoas ali sentadas, esperando uma chamada. E o Senhor, eu falei assim, essas pessoas que estão sentadas aqui, Senhor, eles estão aguardando o quê, Senhor? Ele falou assim, está aguardando a chamada de Satã, para poder fazer os mandados de Satã. Aí eu falei assim, Senhor, mas tem pessoas aqui, que é lá da minha rua. Ele falou assim, pois vem ver aqui. E me levou, irmãos, cheguei lá e eu vi aquele Satã, aquele monstro, sentado numa mesa, o qual ele dava ordem àqueles outros, e eles obedeciam. Ei, irmãos, por que você não obedece o seu pastor? Por que você não dá lugar ao Espírito Santo, o pastor dos pastores? Irmãos, toma cuidado. E aqueles demônios, eles obedeciam ali a ordem do outro. Ele saía quando ele falava assim, vai, e eles tinham que ir, e falava assim com eles, vou te levar ali em outro lugar, que você vai ver o que o Satã está fazendo na reunião dele. E aí eu fui, juntamente com o anjo. Quando o anjo do Senhor me mostrou, cheguei lá, está o Satã abraçado um com o outro, e fazendo aquelas reunião, e falava assim, vai lá na casa da irmã Maria, a irmã Neuza, e faz a briga lá sobre o casal. Põe o ciúme na vida delas. Fala com ela lá para ela poder ciúmar. Faz uma contenda no meio dela e o marido, para poder separar, para poder escandalizar o nome desse Deus. Que eles tanto falam, esse Deus, ele não vai ter poder. O poder é meu.
Mas eu falo para você, irmãos, que de repente, aquele Satanás, ele saía correndo, obedecia, porque quando Satanás fala, os outros lá têm que obedecer. E você, irmã, por que você está obedecendo Satanás? Você não obedece à voz de Deus. Esse livro, a palavra de Deus que você carrega todos os dias, que você leva para a igreja, não é só por levar não, irmãos. Examina do livro de Gênesis a Apocalipse, que você vai encontrar a verdade do Senhor. O Senhor Jesus é necessário o Senhor levar alguém ao abismo para poder falar para você acreditar que Jesus quer conserto. Ei, irmãos, você tem que consertar, porque Jesus está voltando e é muito breve, assim como ele tem pressa, que ele me falou que ia me arrebatar. Eu pensei que ia demorar e só foi com 20 dias. Aconteceu. Irmãos, e Jesus, será que Jesus não pode voltar hoje? E será que você está com suas unhas pintadas? Será que você está com sua orelha com brinco? Ei, irmão, será que você está também com seus lábios pintados de batom? Irmãos, você é bonita, você é perfeita para Deus. Não procura ajudar Deus não, que Deus não precisa disso. Aleluia. O Senhor Jesus me levou. Irmãos, eu estou passando um recado de Deus. O que o Senhor requer de conserto, de minha vida, da sua vida. Ouve o conselho que Deus tem para você. Ó, irmãos, em outra sala tinha muitas pessoas, muitas mulheres também ali precisando de um conserto com Deus, o qual eu falei assim: Senhor, por que essas mulheres estão aqui? Ele falou assim: muitas estão lá na terra, mas o Satanás já foi lá, já filmou quando ela estava planejando aquele aborto, e aí elas vão dar conta quantas crianças que estão sendo abortada, porque as crianças foi dada com amor, o pai deu com amor, feita com amor, e elas têm abortado, escondido dos seus pais, escondido. Ei, irmãs, quantos jovens dentro da igreja, dizendo que é jovem, mas está com filho no seu ventre, pensando de tomar remédio para abortar. Irmão, não faça isso não, assuma seu erro, peça perdão a Deus, e zela do que está dentro de você, dentro que Deus te deu, porque Deus só dá o filho conforme a coberta, porque você foi aprontar antes do tempo. Agora você tem que pagar o preço, porque Jesus está voltando.